Mineiro foragido da justiça brasileira foi preso pela polícia de imigração em Massachusetts. Flórida cria programa para legalizar envio de imigrantes para estados considerados santuários. Tiroteio em massa. Especialistas querem descobrir se inteligência artificial vai ser capaz de impedir violência armada no futuro. FDA faz alerta de risco de contaminação para alimentos vendidos em lojas de conveniência e para carnes enlatadas. E atenção, amantes do cinema, preço do ingresso vai variar de acordo com cadeira escolhida. Quanto mais longe da tela, mais caro você vai pagar. E se esse cinema não estiver totalmente lotado e a gente comprar um ingresso mais barato, a gente tem direito a sentar na cadeira mais cara? Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando de um foragido da Justiça Brasileira que foi preso pela Polícia de Imigração em Massachusetts. Diego de Sales Gomes, de 34 anos, foi preso na cidade de Somerville. Ele fugiu do Brasil para os Estados Unidos logo depois de ter sido condenado a 2 anos de prisão por tráfico de drogas. Diego era procurado pela Polícia de Minas Gerais. Agora, esse brasileiro aí vai aguardar para ser deportado. Mudando de assunto, o governo da Flórida criou um programa para transportar imigrantes indocumentados para outros estados. Ron DeSantis alega que essa medida é uma resposta do presidente ao presidente Biden, que piorou a crise de imigração aqui no país. Esse programa provocou polêmica e dividiu opiniões. O governador Ron DeSantis disse que a medida foi adotada em resposta ao alto número de imigrantes que estão chegando no estado e por causa da falta de ação do governo federal. O legislativo da Flórida apoiou a medida em votação. Ron DeSantis disse que o programa vai enviar de ônibus ou avião indocumentados para estados vizinhos que se auto-intitulam santuários. O governador afirmou que já recebeu 12 milhões de dólares para aplicar apenas nesse programa chamado Transporte de Estrangeiros Não Autorizados. Nas últimas semanas, autoridades americanas registraram vários imigrantes chegando em barcos improvisados na região de Florida Key. A maioria vem de Cuba e do Haiti. O governador Ron DeSantis aprendeu direitinho a cartilha do ex-presidente Trump, em que ter uma retórica anti-imigrante gera votos e popularidade. Além dessa questão política, constatou-se que a empresa que faz esses transportes para ele, a Vertol Systems, já recebeu 4,4 milhões de dólares, o que dá um custo de 90 mil dólares por pessoa. Ou seja, não precisa ser economista para saber que essa conta não fecha. Mesmo que esses imigrantes tenham viajado de primeira classe e tenham sido tratados na base de caviar e champanhe, que não foi o caso, não ia jamais custar 90 mil dólares por pessoa. Já existem ações judiciais contra o Ron DeSantis, em que inclusive alegam crime de fraude e de uso irregular de verba pública. Mas essas ações judiciais parece que ainda não foram suficientes para desencorajar o Ron DeSantis, que é um candidato a presidente da República, porque o que ele quer mesmo é popularidade e votos entre os eleitores republicanos. E olha, seguindo nesse tema aí, imigração, mais de 20 indocumentados foram encontrados em uma ilha desabitada das Bahamas. O grupo tentava chegar nos Estados Unidos, mas a correnteza acabou levando os barcos para outra direção. As imagens de um SOS na areia de 3 barcos na praia foram capturadas pela patrulha aérea da Guarda Costeira. A equipe deixou mantimentos para as pessoas e acionou a Guarda Terrestre para fazer o resgate desse grupo. Os imigrantes disseram que estavam na ilha há 8 dias sem comida e sem água. Eles foram resgatados no dia seguinte e entregues aí para as autoridades das Bahamas. Mudando de assunto, uma notícia nada animadora para os amantes de cinema. A maior rede do país, a AMC, anunciou que vai começar a cobrar ingressos de acordo aí com o lugar escolhido pela pessoa. Ou seja, gente, quanto mais longe você sentar da tela, mais cara vai ser a sua cadeira. Até o final do ano, todos os cinemas do país já vão estar cobrando os preços diferenciados. Os detalhes com a Carla Marinho. Serão 3 níveis de preços. O programa Sideline, como está sendo chamado, coloca as poltronas mais perto da telona no nível standard de ingressos mais baratos. As poltronas do meio são a preferred, ou seja, consideradas os melhores assentos da casa e vão custar mais caro.
Já no nível velho, que são as mais distantes, o preço será intermediário entre as duas outras categorias. A mudança será apenas para as sessões depois das 4 da tarde, quando começa o maior movimento. A justificativa da empresa é que as casas de shows e teatros cobram por assentos e que os cinemas estão apenas se adequando às mesmas regras de outros setores. A medida, é claro, provocou polêmica e dividiu opiniões. Muitos alegam que o cinema não pode se comparar com um espetáculo ou uma performance ao vivo. A nova cobrança entra em vigor nesta segunda-feira, primeiro em New York, Chicago e Kansas. Até o final do ano, a AMC vai expandir a medida para todos os cinemas do país, incluindo aqui na Flórida. Eu concordo em partes, porque geralmente quando a gente vai no estádio de futebol, a gente acaba comprando os ingressos e pagando por melhores locais, né? Então, se no cinema tem alguns melhores locais, eu acredito que é justo cobrar por esses melhores locais. Mas a minha pergunta fica, e se esse cinema não estiver totalmente lotado e a gente comprar um ingresso mais barato, a gente tem direito a sentar na cadeira mais cara? Depois do intervalo, a gente te mostra que o deputado republicano de New York, o Jorge Santos, que é filho de brasileiros, vai ser investigado pela Comissão de Ética da Câmara. Olha, ele corre risco de ser expulso. E tem ainda o tradicional discurso do presidente Biden no Congresso. Ele usou um tom conciliador, pediu união e já preparou o terreno para lançar a campanha à reeleição em 2024. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O deputado de New York, filho de brasileiros, vai enfrentar pela primeira vez uma investigação da Comissão de Ética da Câmara. Olha, se algo for comprovado contra Jorge Santos, ele pode perder o cargo e ser expulso. Ele já enfrenta investigações aí do FBI e promotores por mentiras e falsidades. Ontem, Santos teve mais uma mostra aí da insatisfação dos políticos com ele. Antes do início do discurso de Estado de União no Capitólio, Santos levou um sermão do republicano Mitt Romney. A Carolina Camargo conta toda essa história pra gente. As câmeras flagraram Jorge Santos tentando falar com Mitt Romney, que se recusa a cumprimentá-lo com a mão. É possível ainda ver o senador repreendendo Santos, que argumenta sem sucesso. De repente, Romney vira as costas e sai andando. A cena aconteceu no salão do Congresso, minutos antes do início do discurso do presidente Biden. Romney é apenas um dos republicanos que estão insatisfeitos com a onda de escândalos envolvendo o novo deputado de New York. O caso mais recente aconteceu nesta semana. Jorge Santos foi acusado de assédio sexual por um ex-funcionário do gabinete. Pela primeira vez, o político, filho de brasileiros, vai enfrentar uma investigação da Comissão de Ética da Câmara que pode resultar em sua expulsão. Santos já está sendo investigado por promotores, FBI e políticos por finanças pessoais, gastos em campanha e mentiras envolvendo seu currículo profissional e pessoal. O comitê está investigando. Se encontrar alguma coisa, vamos agir, afirmou o republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados. Além da pressão política, Jorge Santos também enfrenta a revolta dos eleitores. Ontem, um grupo de 45 pessoas saiu de Long Island rumo a Washington, portando um documento com 1.500 assinaturas com reclamações a respeito de Santos e pedindo a renúncia do deputado. Patrícia Caioso, uma das eleitoras, disse que Santos parecia algum tipo de personagem de conto de fadas que está brincando e rindo de enganar. E completou: porque estamos sim sendo enganados. Storybook character that's scamming us and laughing because we're being scammed.
E olha, a gente segue falando de Capitólio. O presidente Joe Biden fez o segundo discurso de Estado de União ontem em Washington. Ele falou por 1 hora e 12 minutos. Foi um dos discursos mais longos dos últimos 60 anos. Em tom conciliador, Biden convocou os republicanos a trabalharem em união para crescimento do país. Procurou se conectar com os americanos, abordando várias questões que afetam a classe média. A saúde e a economia foram grandes focos do discurso e prepararam também terreno para Biden lançar sua reeleição para 2024. O presidente também abordou reforma policial, veteranos e infraestrutura. Houve momentos aí de tensão quando alguns republicanos vaiaram e chamaram Biden de mentiroso. Sobre imigração, Biden destacou a necessidade do Congresso votar uma reforma urgente aí para sanar a crise na fronteira sul e também para dar cidadania aos Dreamers, os filhos de imigrantes que chegaram pequenos aqui no país. E uma comissão que investiga as políticas de fronteira do presidente Biden teve início no Capitólio. 3 guardas foram convocados a depor e contar as experiências deles aí na fronteira do México com os Estados Unidos. Foi a primeira audiência do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara. A investigação, chamada Na Linha de Frente da Crise da Fronteira, quer saber se o governo Biden ajudou a combater ou piorou a onda de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos com o México. Os republicanos acusaram a atual administração de criar a pior crise da história dos Estados Unidos. Os chefes de patrulha confirmaram que a crise bateu recordes de prisão, mortes, traficantes de seres humanos e suspeitos de terrorismo. E olha, essa onda de imigração na fronteira sul deve aumentar, já que em maio acaba o estado de emergência público imposto nos Estados Unidos por causa da Covid-19. Com isso, deve expirar também o Título 42, a medida de saúde pública aí que impediu os imigrantes de entrarem no território americano sem estarem vacinados. Hoje saiu a notícia de que os advogados do Departamento de Justiça americano disseram ao Supremo Tribunal que não vai justificar manter essa regra sem um estado de emergência público. Os republicanos alegam que se o Título 42 for suspenso, o número de imigrantes tentando cruzar a fronteira sul vai chegar a 18 mil pessoas por dia. O Texas tenta aprovar uma versão dessa medida de emergência pública no estado, alegando que a crise de imigração colocou todos os setores em risco. E olha, depois do intervalo tem uma reportagem sobre inteligência artificial. Especialistas querem saber se esse sistema é capaz de impedir tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos. E você vai ver também 2 alertas da FDA à população sobre risco de contaminação. O primeiro alerta para carnes enlatadas e o segundo para alimentos vendidos em conveniência. Cada vez mais a inteligência artificial vem crescendo e ocupando espaço na sociedade. Agora, especialistas querem saber se a inteligência artificial vai poder algum dia ajudar a impedir tiroteios em massa aqui no país. Isso, claro, sem invadir privacidade e liberdade. A repórter Eloá Urazen foi atrás dessa resposta. Olha só. No espaço de apenas 2 semanas, a Califórnia registrou 6 tiroteios que deixaram mais de 30 pessoas mortas e 19 feridos. Como em outras tantas tragédias semelhantes, autoridades pedem um endurecimento das regras de acesso às armas, bem como o banimento da posse de rifles militares por parte de civis. As últimas tragédias, contudo, estão pressionando os legisladores da Califórnia que estudam empregar o uso de inteligência artificial e reconhecimento facial para a prevenção de ataques semelhantes. A premissa é que a indústria de segurança já oferece câmeras com sistemas capazes de identificar suspeitos, detectores de metal de alta precisão e algoritmos preditivos que analisam informações para sinalizar um potencial atirador em massa. Funcionários da empresa por trás do desenvolvimento das câmeras de segurança com inteligência artificial dizem que a tecnologia existe para corrigir a falha humana. Segundo eles, agentes de segurança têm, por exemplo, dificuldade de monitorar várias telas ao mesmo tempo. Embora o uso dessa tecnologia possa de fato beneficiar a sociedade, a questão da privacidade e da ética é novamente colocada em xeque. Vale lembrar que algumas semanas atrás, o Madison Square, em Nova York, ganhou manchetes depois que foi revelado que o complexo usa tecnologia de reconhecimento facial para barrar pessoas inimigas. Graças a esse mecanismo, advogados envolvidos em processos contra a empresa eram banidos de shows e eventos esportivos sediados ali.
essa medida adotada pelo Madison Square Garden me parece bastante equivocada por alguns aspectos. O primeiro é porque existem leis hoje em Nova York que vão tratar e que vão abordar essa questão de uso de reconhecimento facial e que é conhecido, é tratado como um dado pessoal, né? A imagem biométrica, né? A identificação biométrica, esse reconhecimento facial, portanto o rosto, é considerado um dado pessoal. E existem leis hoje em Nova York que vão regular essa questão e como isso deve acontecer, como por exemplo o New York Shield e o Biometric Privacy Act. Por outro lado, nós temos também um aspecto de discriminação, né? Não me parece legítimo impedir que um advogado adentre ao recinto só porque ele trabalha ou porque ele se envolve num processo contra o Madison Square Garden. Não me parece que existe uma finalidade legítima para proibir alguém. Diferentemente, por exemplo, se cometeu algum delito ou se tem alguma ocorrência de dano efetivo, de quebrar o patrimônio ou algo nesse sentido, poderia até ser razoável, mas por conta do exercício de uma profissão, alguns dos advogados proibidos fazem parte de bancas de advocacia, eles simplesmente estão executando o seu trabalho, então não parece razoável também por esse lado. E o último é que isso pode gerar, por meio do uso da tecnologia de reconhecimento facial, alguma forma de discriminação, que a gente chama de discriminação algorítmica, criando algum tipo de padrão com base nesses advogados que foram proibidos de adentrar por conta de trabalhar em processos ou em ações e litígios contra o Madison Square Garden, isso se expandir até para outras pessoas que nada a ver com isso tem e que podem acabar sendo incluídas nessa lista de indesejáveis por conta de ter um padrão assimilado pela tecnologia e isso representar algum tipo de discriminação a esses usuários, o que representaria algo com grande potencial de lesividade. Ainda falando de avanços da tecnologia, uma empresa de Utah criou uma espécie de moto voadora. Ela segue o mesmo conceito de um drone. A única diferença é que essa máquina transporta uma pessoa. Dá uma olhada. A ideia é que num futuro próximo as pessoas possam usar as motos voadoras para trabalhar ou passear. O cofundador da empresa Electrafly, John Manning, diz que essa máquina é uma espécie de realização de um sonho infantil, porque ele sempre quis pilotar um avião. I just always dreamed about flying airplanes. John conta que esse projeto nasceu como um desafio. A empresa dele é especializada em desenhar drones pequenos e personalizados, mas ele quis construir algo maior e mais acessível. Daí surgiu o projeto pessoal de uma motocicleta voadora. Vision is something that's kind of like a flying motorcycle. O próximo passo agora é melhorar as baterias para o protótipo levantar voo e aguentar a viagem com uma pessoa. Ele acredita que vai chegar lá antes do esperado e garante que é tecnologicamente possível. Crazy, but it's technologically possible. Mas prepare o bolso. John diz que esses aparelhos vão custar inicialmente cerca de $400 mil. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, fez 2 alertas. É hora da nossa prestação de serviço. Centenas de produtos estão sendo recolhidos por risco de contaminação. O primeiro alerta é para alimentos vendidos em lojas de conveniência, como sanduíches, saladas, iogurtes e outros. Esses produtos podem estar contaminados com a bactéria Listeria. O segundo alerta é para carnes enlatadas de diferentes marcas. Os produtos tiveram problemas de embalagem e podem estar contaminados também. Esses enlatados foram produzidos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Nos 2 casos aí, a FDA orienta as pessoas para jogarem o produto fora ou devolverem. Olha, depois do intervalo tem um flagrante no mar. Um barco aí foi atingido por uma onda gigante e saiu rolando com uma pessoa a bordo. E tem também a história de solidariedade de uma americana que pediu ajuda na internet para comprar uma cadeira de rodas e ganhou 4 vezes mais o valor que pediu. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Estamos de volta e com um flagrante impressionante no Oregon. No momento em que a guarda costeira chegou para resgatar um homem no mar, o barco dele foi arrastado por uma onda gigante. As imagens são de tirar o fôlego. O barco está à deriva no mar. A equipe de resgate se aproxima, mas quando o salva-vidas está na água, uma onda gigante se forma. Note que o capitão do navio está na beirada do barco sem perceber o perigo. A onda atinge com violência e o barco gira no mar. O comandante acabou caindo na água. Veja novamente a cena impressionante do barco girando. A guarda costeira conseguiu resgatar o capitão. Quando voltaram para a terra firme, descobriram que o comandante, na verdade, era um ladrão de barcos. O homem foi preso. Hora da nossa meteorologia, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país, vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha, Boston, tempo chuvoso aí, mínima de 42, chuva também em Nova York e chuva também em Washington, máxima de 64, mínima de 50 em Washington. Na Flórida, tempo encoberto em Orlando e Miami, mínima de 66 em Orlando. No Texas, Houston e Dallas, sol forte, aí máxima de 72 em Houston, máxima de 65 em Dallas. Em Washington, em Seattle, chuva também, mínima de 43, máxima de 55 graus. São Francisco aí com o sol brilhando, máxima de 61. Los Angeles aí sol forte, máxima de 80, mínima de 51. E Las Vegas aí o tempo sol forte, mas o tempo está mais fraco que em Los Angeles, está máxima de 62, mínima de 38 graus. E olha, agora uma história que virou sensação na internet, já foi vista mais de 140 mil vezes. Uma mulher de San Diego precisava de uma cadeira de rodas nova, mas o valor era muito alto. A solução foi pedir ajuda nas redes sociais e o resultado surpreendeu. I look great? Yeah, you look Danica Whitsett tem uma risada que é contagiante. Mas mesmo as pessoas mais felizes do mundo, às vezes precisam de ajuda. Danica resolveu contar sua história no TikTok. Disse que em 2018 sofreu um acidente que a deixou paralisada da cintura para baixo. Ganhou uma cadeira de rodas na época, mas depois de 5 anos, o aparelho está desgastado e com partes quebradas. Estes são pneus do cortador de grama. Meu encosto mal fica parado e não está estável, conta Danica. Ela explicou que vem dando jeitos para a cadeira sobreviver enquanto não consegue comprar uma nova. O problema é que a cadeira de rodas nova custa $5.000. Sometimes you can't do it alone. Depois do desabafo na rede social, ela disse que tinha criado uma vaquinha online e pediu ajuda aos internautas. Menos de 24 horas depois, o TikTok dela tinha sido compartilhado e teve mais de 140 mil visualizações. Danica conseguiu o dinheiro que precisava. I just remember feeling so thankful. Eu só me lembro de me sentir muito agradecida, mas o apoio não parou por aí. As doações continuaram e ela arrecadou $20.000. Ao lembrar da história, Danica diz que ainda se emociona. Eu comecei a chorar de felicidade. I started actually crying happy tears and I was like, I don't understand. Kelsey Ledzema foi uma das 1.300 pessoas que doaram dinheiro. Ela também é cadeirante e diz que sabe o quanto uma cadeira destruída pode fazer mal à saúde do usuário. Kelsey diz que ficou feliz com o resultado da vaquinha. I was so happy because she needs the chair. Danica acredita que as plataformas sociais podem ser uma mudança a favor das pessoas que precisam de ajuda. Ela lembra que sempre será grata pela solidariedade dos internautas. Agora, com a cadeira nova, Danica voltou a ser o que sempre foi, contagiante. Risada contagiante, realmente. Olha, parabéns aí pela cadeira de rodas e parabéns principalmente por essa ação de solidariedade na internet. Que aconteçam mais ações desse tipo aí para pessoas que também precisam. Bom, é com essa matéria linda que a gente termina o Jornal Américas no ar. Você fica agora então com mais uma rodada do Paulistão. Transmissão ao vivo do jogo Santos e São Bento. Até amanhã, bom jogo!